Visualize sua tela de computador agora. Cursor piscando. Documento em branco. Do outro lado da internet, neste exato momento, uma IA acabou de gerar 50 artigos enquanto você pensava na primeira frase. É exatamente isso que está acontecendo agora. Você já ficou olhando para um texto gerado por inteligência artificial e pensou: como vou competir com isso? Com uma máquina que escreve mais rápido, que não comete erros gramaticais e que nunca tem bloqueio criativo. Calma, tem um detalhe que poucos sabem. Enquanto você escuta minhas palavras, seu cérebro está fazendo algo que nenhuma IA faz. Conectar cada frase com memórias reais, com sensações físicas e com experiências que só você viveu. Steven Pinker chama isso de Embodied Cognition, ou melhor, cognição incorporada. Você não apenas processa as diversas formas de linguagem, você sente elas no corpo. Pense no último texto que realmente te marcou. Não aquele que apenas informou, mas aquele que depois de ler, realmente te tocou. Aquele que fez você parar no meio da leitura, respirar fundo e pensar: caramba, que insight incrível! Agora imagine descobrir que foi escrito por uma máquina. Como você se sentiria? Essa sensação estranha que você acabou de ter é a diferença entre processar linguagem e viver linguagem. E é essa a diferença entre você e qualquer inteligência artificial. O conflito interno que todo escritor hoje em dia enfrenta. Segunda-feira de manhã, você abre o ChatGPT por curiosidade e pede para escrever sobre algo que você conhece bem. Em 30 segundos, ele entrega 3 parágrafos fluidos, bem estruturados e informativos. Você fica abismado. Aquilo que você levava horas escrevendo, hoje uma máquina faz em segundos. Hoje em dia, esse momento existe na vida de toda pessoa. Só que o que você precisa entender é que uma inteligência artificial processa palavras como padrões matemáticos. Ela identifica que amor frequentemente aparece próximo de coração em textos românticos e que o medo se associa a determinadas estruturas narrativas. Mas então, qual a diferença? A resposta é simples. Uma inteligência artificial não tem o poder de ter sensações, porque ela nunca sentiu o coração acelerar quando alguém especial sorriu, e ela nunca experimentou aquele silêncio estranho que vem depois do medo. Kate Otley, em seus estudos sobre ficção e teoria da mente, demonstra que quando lemos, nosso cérebro ativa as mesmas regiões neurais que utilizamos se estivéssemos vivendo aquela experiência. Ou seja, você não apenas lê sobre um personagem correndo, seu sistema motor se ativa sutilmente, como se você também estivesse correndo. Uma inteligência artificial pode descrever a corrida perfeitamente, seja a velocidade média, a técnica de respiração e o impacto nas articulações. Mas ela nunca irá sentir o ar queimando nos pulmões na primeira volta. E nunca vai conhecer aquele momento quando as pernas querem parar, mas algo dentro da mente diz: continue! Já pensou no que isso significa para a sua escrita? Comenta aqui embaixo. Qual foi a última vez que você usou a experiência física para dar vida a um texto? Anne Lamott, em Bird by Bird, fala sobre algo que parece mais uma contradição. Ela diz que os primeiros rascunhos ruins são como parte essencial da escrita, encorajando escritores a começarem mal, a se permitirem explorar sem saber onde vão chegar. Visualize isso. Você sentado diante da página em branco, permitindo-se escrever de forma imperfeita, explorando territórios que uma inteligência artificial jamais ousaria pisar. Mas por que estou te falando isso? Porque a IA foi programada para evitar vulnerabilidade. Ela não pode se permitir parecer confusa, contraditória ou emocionalmente crua. Ela precisa manter sempre uma fachada de competência. Alberto Manguel descreve que a sua primeira experiência de leitura foi como adquirir um sentido inteiramente novo, onde o corpo inteiro podia decifrar, traduzir e dar voz às palavras. Essa capacidade não é inútil. Na verdade, ela é poderosa.
porque transforma símbolos em experiência sensorial completa e exclusivamente nossa. Imagine uma inteligência artificial tentando escrever sobre insegurança. O que ela vai fazer? Ela vai processar milhões de textos sobre o tema e reproduzir padrões linguísticos corretos sobre isso. Mas você? Você pode acessar aquela manhã específica quando acordou duvidando de si mesmo. Você pode sentir novamente aquele frio no estômago. E você pode traduzir em palavras o sabor metálico da ansiedade. Annie Dillard, em The Writing Life, descreve a escrita como um processo de escavação, no qual você nunca sabe que tesouro ou monstro vai encontrar cavando. E é exatamente isso que torna a experiência completamente diferente. Já uma IA escava apenas os dados que já conhece. Só que você escava a matéria bruta da experiência humana. Se esse vídeo está despertando em você uma experiência completamente diferente sobre como escrever melhor que uma IA, já deixe seu like. Mentir para dizer a verdade. Steven Pinker tem uma opinião fascinante sobre a escrita. De que ela é fundamentalmente um ato de fingimento intencional. O escritor finge que está mostrando algo interessante ao leitor e cria a ilusão de descoberta compartilhada. Parece cinismo, mas é o contrário. É como um mágico que usa truques para criar momentos de genuína surpresa e encantamento na plateia. O conflito interno surge quando você percebe que até a autenticidade envolve performance. Como ser genuíno se existe um elemento de construção consciente? O erro comum é pensar que ou você é completamente espontâneo ou é completamente artificial, e que fingir qualquer coisa compromete a sua autenticidade. Mas não é bem assim. E temos exemplos do dia a dia para isso. Principalmente nos momentos em que você finge emoções de forma positiva o tempo todo. Quando sorri para tranquilizar alguém nervoso. Ou quando modula sua voz para contar uma história às crianças. Uma inteligência artificial pode até simular surpresa, pode estruturar revelações e pode até criar suspense. Mas não existe nada sendo realmente descoberto. Apenas a recombinação de padrões pré-existentes dentro do banco de dados que já existe. Quando você escreve, cada frase é simultaneamente descoberta, porque você está literalmente pensando através das palavras. A escrita humana é superior, porque vem de algo que Pinker chama de atenção conjunta, onde você genuinamente guia o olhar do leitor para algo que considera fascinante. Logo, a intenção real sobre aquilo, curiosidade autêntica e o seu desejo humano de compartilhar uma descoberta. Só que para você entender melhor, pense na diferença entre um vendedor manipulador e um professor apaixonado pelo assunto. Ambos performam sobre o que estão falando, mas as intenções são opostas. Um quer extrair algo de você e o outro quer genuinamente compartilhar algo valioso. O contexto que só você carrega e a importância disso tudo. Ontem, você viu alguém dar de ombros na fila do supermercado. Se uma IA visse isso, ela entenderia que essa expressão indica indiferença ou resignação. E não somente isso. Você viu as microexpressões que precederam algum gesto, sentiu a frustração surgindo no ar e reconheceu o tipo de cansaço urbano que só quem vive em cidade grande conhece. Então, quero que preste atenção. O erro comum é subestimar a riqueza do seu banco de experiências cotidianas e achar que só porque são comuns não tem valor literário. Mas cada experiência passou pelo filtro único da sua sensibilidade. Por exemplo, Kate Otley demonstra que a ficção funciona como simulador emocional. Exercitamos nossa teoria da mente acompanhando personagens. Mas esse exercício só funciona porque você traz a sua biblioteca de experiências reais para a leitura e conecta tudo. Pense naquela conversa que você teve ontem. Os silêncios entre as palavras. O tom que mudou quando tocaram em determinado assunto. Aquele momento quando você percebeu que a pessoa estava omitindo algo importante.
Uma inteligência artificial pode catalogar padrões de comunicação humana, mas somente você entende como de fato funcionam as interações sociais. Então, a nova consciência seria entender que seus dias comuns são uma biblioteca de experiências únicas, valiosas, que nenhuma IA pode acessar. Já reparou como você reconhece instantaneamente quando alguém está fingindo estar bem? Essa habilidade de ler entre linhas vem de anos observando e vivenciando as sutilezas do comportamento humano. Como ser humano em um mundo rodeado de padrões? Vivemos em uma era de velocidade saturada de informação, como observa diversos estudos ao falar sobre hábitos de leitura. Mas, em paralelo, existe uma revolução silenciosa acontecendo: o movimento slow. Seja comida lenta, leitura lenta ou escrita contemplativa. A inteligência artificial é otimizada para velocidade e volume. Devido à sua capacidade quase estratosférica, ela pode gerar milhares de palavras por minuto e pode processar múltiplas solicitações simultaneamente. Mas você tem algo que ela jamais terá: a capacidade de ir devagar intencionalmente, de saborear uma frase, de deixar uma ideia amadurecer por alguns dias. Annie Lamott defende o conceito bird by bird, fazer as coisas uma de cada vez, em pequenos passos manejáveis. Essa paciência humana, essa capacidade de construir significado gradualmente, de permitir que as ideias fermentem, é o oposto da produção algorítmica. Vamos a um exemplo. Pense na diferença entre uma árvore cultivada com paciência e uma que é plantada à força para rapidamente estufar. A árvore que foi cultivada com paciência desenvolveu resistência às dificuldades, criou raízes profundas e acumulou décadas de experiência em cada anel de crescimento. E a sua escrita pode carregar essa mesma profundidade temporal. Você pode revisitar um texto meses depois e descobrir camadas de significado que não percebeu inicialmente. E mais, pode deixar as ideias descansarem no subconsciente antes de lhe dar forma final. Uma máquina não tem subconsciente e ela não pode deixar ideias cozinharem em segundo plano. Elas não podem ter insights no chuveiro, não podem sonhar com soluções criativas para determinado assunto e muito menos acordar com a frase perfeita na ponta da língua. Já pensou em usar essa vantagem humana conscientemente? Comenta aqui embaixo. O que você acha sobre isso? Ainda acredita que uma IA pode ser melhor que você? Annie Dillard descreve que cada obra dela começa com uma dúvida. Eu posso fazer isso? Essa incerteza e essa vulnerabilidade diante do desconhecido cria tensão criativa e engajamento emocional que nenhuma IA experimenta. Uma inteligência artificial não sente incerteza ou desejo. Ela simplesmente executa comandos. Ou melhor, executa o nome bonitinho prompt. Mas onde surgiu o conflito? No momento em que, querendo escrever algo significativo, você tem medo de falhar publicamente. Preferindo recorrer a uma inteligência artificial em vez de se arriscar, hoje em dia as pessoas cometem um dos erros mais comuns da atualidade: fugir do erro em busca de meios mais rápidos, sem considerar as consequências. Mas imagine o poder de incorporar essa luta à própria escrita, de mostrar as dúvidas, de aceitar as correções diante de todo o curso e de abraçar as descobertas inesperadas que mudam a sua perspectiva durante o processo. É isso que te faz escrever melhor que uma IA. E isso que confere a autenticidade e energia humana que nenhuma máquina consegue replicar. Pense nos seus autores favoritos, nos seus livros de cabeceira. Provavelmente você consegue identificar momentos em que eles se permitiram ser vulneráveis no texto, onde mostram que o processo de pensamento real não tem todas as respostas. Já uma IA é diferente, porque ela é programada para projetar competência constante. Ela não pode se permitir parecer perdida ou contraditória. Mas você pode.
e pode usar suas próprias contradições como material criativo para construir alguma coisa. E o perfeccionismo no meio de tudo isso? Anne Lamott fala que para resistir à paralisia do perfeccionismo, o escritor precisa aceitar de fato que os primeiros rascunhos ruins são como parte essencial do processo de escrita. Suas imperfeições não são bugs que precisam ser corrigidos. São fatores que tornam você insubstituível. Quando você mostra suas dúvidas no texto, quando admite não saber tudo, quando permite que sua personalidade contamine a escrita formal, você está fazendo algo que nenhuma IA pode replicar algoritmicamente. Escreva com os seus 5 sentidos. Alberto Manguel descreve a leitura como uma atividade que incorpora a memória e o âmago de nosso ser, e que não envolve apenas nossos sentidos visuais, mas uma experiência que envolve o corpo inteiro. Sua escrita pode fazer o mesmo no sentido inverso. Visualize a diferença entre descrever o cheiro do café baseado em dados, aroma quente e terroso, versus descrever baseado em memória sensorial viva. Aquele vapor que subia da xícara na manhã que você decidiu mudar de vida. Percebe a diferença? Uma carrega informação, a outra carrega experiência. Uma IA pode acessar milhões de descrições sensoriais, pode combinar adjetivos de formas novas e interessantes. Mas só você pode acessar a sua própria biblioteca sensorial da sua vida, acessando as texturas específicas, as temperaturas particulares e os sons que marcaram momentos importantes. Pense naquela memória mais vívida da sua infância, aquela que desperta um sentimento único dentro de você. Provavelmente, ela inclui detalhes sensoriais muito específicos, a qualidade da luz que havia ali, o som ao fundo e talvez um cheiro particular. Essas camadas de experiência sensorial se tornam parte de como você processa e descreve o mundo. Quando você escreve sobre ansiedade, você pode acessar a memória de mãos suadas em situações específicas. Quando escreve sobre alegria, pode lembrar da sensação física de rir até o estômago doer. Quando escreve sobre amor, pode revisitar aquele momento específico quando percebeu que estava apaixonado. Uma máquina pode catalogar todas essas sensações em teoria, mas você as viveu em primeira pessoa, processou através de um sistema nervoso real e armazenou não apenas como informação, mas como experiência humana. Voltamos ao início, diante da tela, cursor piscando. Mas agora algo mudou. Você não está mais competindo com uma máquina para organizar palavras corretamente. Pelo contrário, você está oferecendo algo que ela jamais terá. Sua vantagem não está em escrever mais rápido ou mais corretamente que uma IA. Está em escrever com a densidade da experiência vivida, com a complexidade da vulnerabilidade humana, com a profundidade de uma mente que já amou, perdeu, descobriu e se surpreendeu com ela mesma. Uma inteligência artificial pode simular tudo isso. Pode gerar texto empático, criar narrativas envolventes e até imitar vulnerabilidade. Mas por trás da simulação mais elaborada, não há nada. Apenas padrões estatísticos reorganizados elegantemente. Quando você senta para escrever, você não está competindo com uma máquina. Está afirmando algo fundamental sobre o que significa ser humano. A capacidade de transformar experiência bruta em significado compartilhado, de tocar outras mentes através do mistério da linguagem e de criar experiências genuínas em um mundo que muitas vezes parece fragmentado. Se este vídeo mudou algo na forma como você vê sua própria escrita, deixa aquele like, comente sobre o que você mais gostou e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até logo!